bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou Marina Gutler. No vídeo de hoje eu trago pra vocês dicas e truques pra vocês aprenderem de vez a criarem o delineado gatinho ideal pra você. Existem diversos tipos de delineados, então quando a gente fala delineado gatinho, a gente associa geralmente ao mesmo delineado. E tem uma infinidade de delineados, então por exemplo, existe o delineado duplo, um delineado mais fino, um delineado vazado, um delineado gráfico, o gatinho que é em si, o que é o mais clássico, o egípcio. Nossa, se eu ficar aqui contando pra vocês, eu lembrei de mais um agora também, asa de anjo. Então são tantas opções que a gente não pode se prender simplesmente a um delineado gatinho. Você precisa descobrir qual delineado é o perfeito pra você. Então se eu quiser usar, por exemplo, o Fox Eyes, que é um delineado mais levantadinho, tem pessoas que gostam de levantar mais esse olhar, tem outras que não. Então por isso que é muito importante, a primeira coisa que eu já falo aqui pra você é você pesquisar os tipos de delineados que existem, pra que depois você faça o delineado em você e você veja se você gosta ou não. Outra dica pra você, tenha sempre um espelho. Você sempre vai precisar se olhar de frente pra você conseguir fazer essa simetria dos dois lados, certo? Deixar os dois ladinhos iguais. E também você vai estudar o seu rosto. Marina, como assim eu vou estudar meu rosto? Você vai se olhar e você vai começar a avaliar os seus olhos. Então, por exemplo, o espaço que você tem da sua pálpebra móvel até o seu côncavo, que é essa partezinha mais fixa. Onde é meu côncavo, Mar? Vai tateando aqui, você vai encontrar um ossinho. Aqui é o seu côncavo, onde tem essa dobrinha, tá vendo? Se eu olhar aqui pra cima, é exatamente aqui. E por que eu tô falando isso? Porque as pessoas, elas têm tamanhos diferentes de olhos aqui e formatos diferentes. Existem diferentes tipos de formatos de olhos. Então você também já vai levar isso em consideração para criar o seu delineado. Você já vai começar a pensar na espessura do traço do seu delineado. Ai, mas o que é isso? Se ele é um pouco mais fino ou se você pode engrossar bastante. Se você tiver essa estrutura aqui um pouquinho mais fina, se você fizer um negócio muito grosso, você concorda que quando você abrir os olhos ele vai cobrir? Ou também se você já tiver essa partezinha um pouquinho mais baixa, o ideal é que você faça um traço fino para que ele fique delicado para os seus traços. Lógico, se você quiser também traçar um pouco mais grosso, não tem problema nenhum. Lembra que a maquiagem é um mundo maravilhoso, você faz o que você quiser e como você gostar. Outra dica aqui também, se essa partezinha sua aqui for um pouquinho mais baixa, o que você pode fazer além do traço fino é você também desenhar por cima dessa partezinha. Só que aí o que você vai fazer? Você vai começar um pouquinho mais abaixo aqui dos seus olhos. Então ao invés de você puxar desse cantinho e já subir, você vai vir um pouquinho mais daqui de baixo e vai fazer o tracinho. Isso ajuda também a levantar o seu olhar, seguindo sempre a direção da sua sobrancelha. Se você quer levantar o seu olhar, você vai seguir a sua sobrancelha. Existem, por exemplo, pessoas que fazem o traço reto, seguindo o olho. Mas se você quiser dar um up no seu olhar, como eu comentei aqui na técnica de facelift, quem não assistiu pode ir lá assistir que tá bem legal, você vai levantar o seu olhar se você seguir a sua sobrancelha. E eu acho que fica muito bonita, porque você realça, né, o seu olhar. Se você já tem essa partezinha, então, aqui um pouquinho maior, o que você pode fazer é já brincar muito com o tamanho. Então, mas toma cuidado pra também não ficar muito grosso e ficar muito exagerado. Nossa, eu vim até aqui em cima, não precisava, né? E falando um pouco dos meus olhos, por exemplo, eu tenho um bom espaço aqui pra fazer o desenho, porém de sombras e delineado. Porém, o que acontece? Eu também tenho essa dobrinha aqui. Então, quando eu vou fazer o meu delineado, vamos dizer assim, ou eu faço ele mais fininho e seguindo esse espaço que eu tenho aqui, essa distânciazinha que eu tenho aqui de côncavo, que eu sei que é onde eu vou puxar e depois fazer o traço, ou o que eu faço? Eu já começo a fazer um delineado gráfico. E o que é isso? O delineado gráfico nada mais é do que quando você estiver com o olho aberto, ele vai te entregar um desenho. Quando você fizer um movimento, por exemplo, para baixo ou para os lados, ele vai te entregar um outro desenho. No meu caso aqui, quando eu quero fazer um delineado maior, e que pode ser o seu caso também, por exemplo, se você tiver essa regiãozinha mais baixa, você pode também criar esse delineado. Então é legal que você já comece a praticar. Você vai fazer o delineado, só que aí você também vai pintar essa partezinha. Ele não vai ficar um delineado perfeito, ou seja, aquele delineado retinho. Pelo contrário, quando você abrir o olho, ele vai ficar certinho. E quando você movimentar para baixo, por exemplo, às vezes ele vai ter um degrauzinho aqui. Então é diferente, mas é normal que isso aconteça e é o que acontece com a maioria das pessoas. Com essas dicas, vocês vão precisar então identificar quais são os produtos dentro do mundo dos delineados que vocês podem encontrar, ou seja, dentro das texturas diferentes. A primeira textura que você encontra é a textura em gel, que ela vem neste potinho aqui. Como que você aplica? Geralmente você
aplica com um pincel. Que tipos de pincéis são legais? Deixa eu pegar aqui opções pra vocês. Eu gosto bastante desse aqui, que é o M146. Tá vendo que tem essa pontinha bem fininha? E esses tipos de pincéis são ótimos, porque você tem um desenho e um traço fininho, você consegue movimentar ele muito bem. A Oceane lançou a opção 15 também, que é bem legal. Peraí, deixa eu só abrir. Essa opção aqui que eu vou fazer assim, porque senão ele vai sumir em mim, tá vendo? Então, eu gosto sempre de ir construindo o delineado, ou seja, eu vou desde o mais fininho ao mais grosso. Você consegue corrigir se você fizer um super grosso? Você consegue, mas eu acho que é um pouquinho mais complicado. Não reparem, coloquei a tiarinha porque o cabelo tava caindo no meu rosto. Continuando, segunda opção que você encontra são as opções líquidas. Quais são os formatos? Por exemplo, pode ser esse aqui, que ele parece uma canetinha, tá vendo? Ou você pode encontrar também com um pincel em formato de pincel mesmo. E também em caneta, literalmente, que é uma canetinha, todo mundo acho que já viu, inclusive, olha só. Esse aqui é um lançamento que tem resenha aqui no canal também, que foi da Mari Saad. Não só esses que eu mostrei aqui pra vocês, mas, por exemplo, vocês podem pegar uma sombra e transformar em delineado, um batom mate de preferência pra ficar fixo aqui na região. E também vocês podem usar uma sombra líquida. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui em que eu mostro essas diferentes formas de como você pode criar um delineado. Vou deixar aqui pra vocês também. Continuando, dentro dessas opções que eu falei aqui pra vocês, é legal que vocês testem pelo menos duas, pra vocês começarem a ver qual que é melhor e qual que é a mais fácil pra vocês. E eu recomendo que vocês comecem a testar, por exemplo, em opções em caneta e em gel. E aí você vê que fica mais fácil pra você trabalhar nos seus olhos. E antes da gente ir pra prática, eu preciso de passar os truques que eu prometi aqui pra você no começo do vídeo. Então, o primeiro deles é: tenha uma cartela, por exemplo, se você quiser começar a treinar o delineado, você pode colocar ele aqui seguindo a direção da sua sobrancelha e criar também o traço desse delineado. Não usa o cartão de crédito, tem cartão de crédito é bem sujo, pelo menos a cartelinha do nosso brinco a gente sabe que fica na nossa gaveta. Outra opção que você pode fazer também, se você não estiver com a pele preparada, é você colocar uma fitinha adesiva aqui. Lembra de sempre pegar a fitinha e tirar um pouquinho o excesso da cola, para não te machucar aqui, principalmente que essa região é mais sensível. Outro truque que você pode fazer também é o que? Pegar, por exemplo, um lápis. No caso, esse aqui é uma caneta 4 da Boticário que tem um lápis, então lápis de olhos. Você vai fazer o quê? Você pode fazer um desenho do delineado que você gostaria e depois você pode preencher com um delineado em caneta ou em gel por cima. Então você faz o esboço, depois você preenche. Outra dica, você pode pontilhar também o delineado. Então você pode ir criando pontinhos ao longo aqui dos seus olhos, depois você pode interligar esses pontinhos. Eu acho que fica mais fácil, se você realmente quiser aprender a fazer o delineado, você já ir treinando mesmo, livre, sabe? Já vai criando esse delineado, já vai treinando o desenho, já vai pegando a força e o sentido de você traçar a caneta, porque às vezes você vai encontrar uma forma. Tem pessoas, por exemplo, que eu vejo que fazem o delineado desse lado aqui, seguindo a mão desse jeito. Eu já não consigo. Eu gosto de virar a caneta e ir traçando o delineado. Acho que fica mais fácil. Por isso que eu falei pra vocês que é super importante vocês começarem a treinar e se jogar mesmo, sabe? Também dicas de uso. Se vocês forem usar qualquer produto, lembrem de vedar bem, principalmente o delineador em gel, tá? Então quando vocês usarem, deixa ele pra baixo assim e não deixa ele aberto por muito tempo. Esse aqui é a canetinha, a mesma coisa, e todos os produtos em geral. Cuidem deles bonitinhos, hein? Esse tipo de material também, se vocês quiserem conservar mais, deixa ele deitadinho ou assim, guardadinho pra baixo, que aí a pontinha não resseca. Esse produto aqui ele é bem pigmentado, então vai ajudar muito, muito, muito. Olha só. Um traço bem fininho, tá vendo? Seguindo a minha sobrancelha. Eu gosto sempre de vir desse cantinho até mais ou menos aqui, que é onde seria essa retinha aqui da minha sobrancelha, que é onde ele vai interligar com o finalzinho do meu côncavo. Aqui o que você pode fazer também? Você pode ir encostando só, tá vendo? Assim a caneta? E interligando, ó. Pode só encostando até chegar ao final, com a canetinha deitada. Ou, como eu gosto de fazer, espelhinho aqui na minha frente sempre retinho. Se você só encostar, você tá vendo que ele já vai começando a pintar com a canetinha deitada? Se você faz assim com a caneta, a chance de você errar é maior. Eu gosto de sempre deitar a canetinha. Ou você pode ir encostando, como eu falei aqui agora, ou do jeito que eu gosto, que já é puxando mesmo do comecinho, ó. Encostando e puxando. E até aqui mais ou menos. E aqui eu vou interligar esse pontinho que ficou daqui com essa pontinha, tá vendo? Pronto, já tenho o esboço. Aqui no finalzinho, eu gosto inclusive depois de vir ou com o dedo mesmo e dar aquela puxadinha, ou com a mão bem levinha, só dar uma encostadinha assim, ó, pra dar um acabamento. Agora é só preencher esse esboço aqui e pronto.
Algumas dicas aqui pra vocês: sempre lembrem de pintar bem esse cantinho interno aqui do olho, se for a proposta do delineado de vocês. Caso seja vazado, aí você já não vai pintar, certo? Mas aqui é importante que você pinte e preencha ele como um todo, pra não ficar aquele delineado falhado, que aí vai ficar feio. E não esquece também de tirar o delineador que ficou aqui nos cílios. Sempre tira, porque depois quando você vir com a máscara não vai te prejudicar de alguma maneira. E como você tá começando, minha dica pra você aqui é sempre você começar pelos olhos, depois você vai pra pele. Assim você fica mais tranquila depois, caso você precise corrigir alguma coisa. Eu comecei de maneira diferente pra vocês verem que também dá certo, caso você queira começar traçando por aqui, depois você vem só seguindo essa linha aqui final. Olha, está igual dos dois lados, tá igual dos dois lados, e aí você interliga. E se eu quisesse construir, por exemplo, um olho um pouco mais expressivo, lembra que eu falei pra vocês, às vezes não é o tamanho do seu olho ou do espaço. O que vai acontecer? Aqui eu vou precisar invadir um pouquinho mais o meu côncavo. Eu teria que pegar, por exemplo, sair daqui e subir reto. Lembra do olho gráfico que eu falei pra você que formaria? Então é isso que aconteceria. Eu ficaria com o olho aberto, eu teria um desenho de um formato mais elevado, mas quando eu abaixasse meu olhar, por exemplo, eu teria um degrau. E não é porque é o seu primeiro delineado que você já não vai se preocupar com o acabamento. Quando eu falo acabamento, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, em primeiro lugar, ele tem que estar igual dos dois lados. Lógico que, por exemplo, os nossos olhos eles não são iguais. Então o que vai acontecer? Às vezes você vai até precisar fazer, por exemplo, um delineado um pouquinho mais grosso de um lado do que o outro, para você conseguir igualar esse tamanho e dar esse efeito óptico. E se você errou e quiser corrigir, você pode pegar, por exemplo, uma haste flexível, conhecida como cotonete, e uma água micelar, e aí você pode pegar, por exemplo, um pouquinho e ir arrastando mesmo, pode ir arrastando, não adianta dar batidinhas, pra você ir corrigindo e dar um acabamento mais bonito também. Caso você não esteja com a pele preparada, porque se você estiver, o que vai acontecer? Você vai tirar o que tem aqui, então toma cuidado. E caso você esteja com a pele preparada, vocês podem também vir com um pouquinho de primer já siliconado e corrigir também com um pincelzinho mais firme. Cuidado ao utilizar o corretivo, porque o que pode acontecer? Ele pode acinzentar e manchar e ficar uma meleca. Dá certo? Dá, mas é só pra vocês tomarem cuidado. E hoje eu trouxe essa opção pra vocês, pra criar o delineado já com uma cor, o delineado colorido, justamente pra incentivar vocês a usarem cores. Geralmente a gente fica muito no básico, né, no preto, no marrom. Inclusive o delineado marrom é uma ótima opção pra caso você queira sair um pouquinho do preto, e ele traz essa sofisticação e fica muito bonito nos olhos também. E inclusive depois quero que vocês me contem nos comentários se vocês gostaram das dicas, se vocês fizeram os truques. Então tentem sempre fazer os dois mais perfeitinho, iguais de cada lado. Eu sei que às vezes você faz a mão do lado esquerdo e aí sua mão já tá tremendo pra você fazer do lado direito. E muito obrigada por você ter assistido ao vídeo, espero ter te ajudado. Já deixa sua joinha do amor, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita. E vou amar ter você comigo lá no Instagram também. Beijos e até o próximo vídeo.